Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu hoje estou passando aqui para contar sobre a minha última consulta. Eu agora entrei nas 27 semanas, então essa é a última semana do sexto mês. Na quinta-feira eu já vou estar entrando nas 28 semanas, que daí já é o sétimo mês. O que aconteceu nesse último exame, né? Eu pretendo tratar de dois assuntos nesse vídeo. Eu vou começar falando por essa questão do último exame, né? Uma alteração que deu no último exame meu de ultrassom. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre os preparativos para o chá drive. Então, o que aconteceu? Nesse último exame que eu fiz a ultrassom semana passada e eu passei daí pela médica também, né, na semana passada, e pela médica do posto de saúde, porque eu tô fazendo acompanhamento no SUS e também no plano de saúde. Então eu ainda não ouvi o que o meu médico do plano vai dizer. Mas o que acontece? Estou com 27 semanas agora. O Guto, ele está. Quando eu fiz a ultrassom, eu ainda não estava com 27 semanas, eu estava com 26 semanas e 4 dias. Ele já estava com um tamanho de 28 semanas, então ele é um bebê bem grande. Ele está com 1,250 kg. Então ele é enorme, assim, tá com um peso muito bom, até a médica falou. Está com 37 centímetros. E tá indo tudo bem, graças a Deus a gestação tá indo tudo bem. Porém, nessa última ultrassom que eu fiz, deu um aumento de líquido, né? O líquido da placenta tá aumentado. Então, tanto o líquido, quando ele diminui ou quando ele aumenta, não é bom, né? Não é normal. Então, a minha cunhada teve a diminuição do líquido e isso causou parto prematuro. E o aumento do líquido também causa o parto prematuro. Foi o que a médica do ultrassom me alertou. E aí depois a médica do postinho também me alertou em relação a isso, porque o útero ele está mais cheio, né? A bolsa fica mais cheia e aí o bebê, o corpo entende que aquele processo ali, né, já está adiantado, né? Além do risco de romper a bolsa, né, dela estar maior e tal. Então é uma preocupação, né? O que causa isso pode ser a diabetes gestacional. É o que nós vamos investigar agora. Eu no sábado, hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro. No sábado, dia 21, eu vou fazer uns exames. E um dos exames é esse da curva glicêmica para verificar a questão do diabetes gestacional, né? Porque no diabetes gestacional é muito comum ter esse aumento de peso, tanto do bebê quanto esse aumento de líquido na mãe, né? Então, são aí duas características que podem, né, que é muito comum no caso de diabetes gestacional. Mas a doutora até me disse: olha, Aline, eu acho que não é diabetes gestacional, né? Ela falou, porque você também não engordou, né? Ela falou, você tá indo bem, o seu peso, tudo, você não tá tendo inchaço, nada. Ela falou, e o seu bebê, ele vem apresentando um percentual que é o percentual que ele está apresentando nas ecografias, enfim, nas ultrações anteriores, ele está vindo apresentando o mesmo percentual. Então, ele está crescendo, ele sempre foi um bebê grande, né? Que está sempre à frente do crescimento dele, né? Então, ela falou: eu acredito que é uma característica dele, ele é um bebê grande mesmo, né? Meu marido é bem alto e nasceu grande, né? Eu também nasci grande. Então, ela acha que não vai ser caso de diabetes gestacional. Mas, enfim, temos que acompanhar. E aí, como controlar e fazer com que esse líquido volte ao normal? Né? Reduzir carboidrato, por quê?
o que que acontece? O aumento do consumo do carboidrato e de açúcares faz com que isso também sobrecarregue o funcionamento dos rins do bebê, né? Porque daí o que acontece? Nessa fase o bebê já faz xixi lá dentro. Então, isso acaba contribuindo também para esse aumento de líquido, né? De fluidos. E então ela disse, né? Olha, vamos diminuir o carboidrato, diminuir o açúcar, né? Então agora o pão é integral, arroz, né? Eu consumo pouco arroz, geralmente só no almoço e pouco, porque eu tenho bariátrica, né? Eu tenho redução de estômago. Então ela pediu para trocar o arroz, né? Se eu for consumir muito, trocar por integral. E cortar os açúcares, enfim, massa, né? Por aí vai. Preferir, assim, aumentar o consumo da proteína e frutas e verduras, né? Dieta, né, gente? Então, assim, independente de ser diabetes gestacional ou não, eu preciso fazer agora essa dieta para garantir que o líquido, né, não continue aumentando e pra gente observar aí na próxima ultrassom como que vai estar esse líquido, né? Se ele vai voltar ao normal ou se ele vai continuar aumentado. Então, assim, agora eu vou, no final do mês, dia 25 de novembro, eu tenho consulta com o meu ginecologista, com o que vai fazer o meu parto, né? Cesárea que eu pretendo fazer. Inclusive, nos casos de diabetes gestacional, não é indicado o parto normal, né? Eles optam sempre por cesárea. Ela já me alertou em relação a isso do risco de nascer prematuro devido a esse aumento de líquido. Então, a gente tem que ficar atento, né, em relação a isso. E, gente, uma questão que não dá para descartar. Lembra que eu comentei com vocês que meu esposo teve Covid? Eu apresentei sintomas, até a doutora acha que foi um falso negativo o meu teste. Eu tô aguardando agora para fazer o sorológico mês que vem, para confirmar se realmente, né, eu já tô produzindo anticorpos, se eu tive mesmo a Covid. Porque, como eu disse para vocês, existem relatos de gestantes que tiveram Covid e que aconteceu esse parto prematuro, né? E também teve essa alteração, né? Então não sei dizer se elas tiveram um aumento do líquido, enfim, se é uma coincidência, se não sabemos dizer ainda, né? Eu preciso confirmar se realmente eu tive o vírus. Então eu vou fazer o sorológico para confirmar essa questão do anticorpos, mas pode estar relacionado, né? Não tem como a gente descartar isso, né? Então é mais uma coisa para a gente manter aí o sinal, né? Ficar atento, porque estava tudo normal, não estava tendo aumento de líquido, nada, né? E agora deu essa alteração que pode influenciar no parto prematuro. Então a gente tem que ficar bem atento, né? Eu passo pela nutricionista amanhã para verificar a questão de como tá o meu peso e tudo, porque eu estou fazendo acompanhamento com o nutricionista. Até esse é um dos motivos que eu não tenho ganhado muito peso na gestação, tem sido em média de 1 quilo por mês, como eles indicam, né? Eles falam que o ideal é não passar de 12 quilos no total de toda a gestação, né? Não engordar mais do que 12 quilos. Eu tenho engordado em média 1 quilo por mês aí, mas o bebê tem desenvolvido super bem, né? Tanto que eu noto que assim, o que aumentou mesmo foi os seios e a barriga mesmo, né? Mas até esses dias eu coloquei uma calça jeans, ela só não fecha por causa da barriga, mas ela entrou normal. Então eu não tô tendo inchaço nas pernas nem nada. O quadril não achei que aumentou assim muito, enfim, as minhas medidas até a nutricionista tá sempre anotando, né? Tirando sempre as medidas todo mês e não tem dado muita alteração, né? Realmente é a barriga e o seio que tem aumentado bastante as medidas. Então agora nós vamos acompanhar, ver o que o médico vai orientar. Outra coisa que eu assisti alguns vídeos aí no YouTube para verificar essa relação do aumento de líquido, né? E eu verifiquei, né? Ouvi o depoimento de uma gestante que ela teve uma carga de estresse bem grande ali. Exatamente no mês seguinte, aí aconteceu esse aumento de líquido
e o médico até falou que esse é um dos fatores que às vezes está relacionado é a questão do estresse. E eu tive muito estresse nesse último mês por causa do mestrado, né, gente? Então, o prazo está chegando, enfim, eu tenho qualificação já no final do mês. E aí foi uma carga muito grande de estresse, sabe? De nervoso, por causa dos prazos, né, que a gente tem para submeter e tal, enfim. Algumas cobranças que a gente tem e coisas que faz parte do programa, a gente precisa cumprir e não tem como. Teve várias noites aí que eu fiquei, maratonei, fiquei a madrugada toda estudando até 6 7 horas da manhã, né? O que não é nada saudável para uma gestante, né? Ficar acordada até essa hora, enfim. E com certeza o Guto sente tudo, né? Mas eu não sei, pode ser que isso tenha interferido nesse aumento de líquido, né? Essa carga de estresse que eu tive nesse último mês. Mas de resto tá indo tudo bem, agora a gente vai acompanhar para ver como que isso vai se desenrolar, né? Bom, sobre o meu chá drive já tenho basicamente tudo decidido, já fiz o convitinho, já mandei no WhatsApp pra galera. Por isso do Covid a gente ficou com muito medo de reunir todo mundo. Era um desejo reunir, mas a gente tem muito medo porque a gente tem muito amigo, a família é grande, então não dá pra correr o risco, né, gente? Não dá pra abusar. Então, a gente vai organizar um chá drive, que é uma forma de todo mundo ver a gente pelo menos um pouquinho, né? E aí, como que nós estamos organizando, né? Eu marquei vai ser noturno, porque eu sou uma pessoa que eu não funciono muito durante o período da tarde, então eu não sou nada tradicional isso de vamos fazer um chá num domingo à tarde, como a maioria faz. Não é pra mim, gente, não dá certo. Eu de domingo à tarde eu deito e durmo, né? Então, espero que o Guto entre nessa mesma rotina minha de deitar e dormir no domingo à tarde. Eu, dia de domingo, não gosto de sair de casa. Eu saio sempre assim só pra almoçar, né? Geralmente eu almoço um domingo com os meus pais, um domingo com os meus sogros, mas a gente sai só pro almoço e depois do almoço é pra descansar, porque na segunda-feira começa tudo de novo, né? Então, eu decidi fazer o chá drive num sábado à noite. Vai ser um chá drive noturno. Vai ter jogo de luz, enfim. Eu falo assim, é estilo inauguração de loja, quando fazem inauguração à noite, ou semana do Natal, que o comércio fica aberto à noite, e tem música e tem luz, enfim, vai ser mais ou menos assim. Então vai ter jogo de luz, vai ter música, e a gente vai fazer num local que é uma avenida, né? Então tem duas pistas que vai e duas pistas que vem, né? Então a gente vai estar ocupando aí a calçada ali. É na casa de uma prima minha que a gente vai fazer lá na frente da casa dela, então é uma avenida bem tranquila, então não vai atrapalhar o trânsito, né? Pelo menos assim, tem ali aonde estacionar, a gente vai sinalizar para que os carros venham, estacionem ali, né? E aí como que a gente organizou? Não vai ser uma charreata, né? Então, os carros eles vão ter das 7 às 9 da noite, né, os convidados para passarem por ali, né? Então, eles vão no horário que eles acharem melhor dentro desse período das 7 às 9. E nós vamos ficar lá aguardando, né, entregando as lembrancinhas, recebendo os presentes pro Guto e, né, vendo todo mundo, enfim, tirando uma foto. Vou preparar umas plaquinhas, né, de aqueles, né, hashtag eu fui no chá, né, chá do Guto eu fui, coisas assim. Vou preparar algumas placas assim para tirarem foto. A ideia é que todo mundo se mantenha no carro, mas a gente sabe que algumas pessoas vão descer para tirar foto com a gente e tal, porque muita gente só tem me acompanhado pela internet, né? Porque a gente tem evitado sair, ainda mais depois de tudo isso, que a gente ficou isolado, né? Meu marido deu positivo, então é uma preocupação muito grande, né? E medo de contaminar outras pessoas. Então a gente não tem saído, quase ninguém tem visto minha barriga, como é que tá acompanhando só pelas redes sociais. Então o chá vai ser um momento que vai reunir todo mundo. É muita gente, porque a gente tem muitos amigos, assim, muitos grupos de amigos, sabe? Amigos do trabalho, amigos da igreja, amigos de infância, enfim, vizinhos.
E então a gente tem um convívio, assim, um ciclo de amizade bem grande. E daí todos esses amigos e familiares a gente convidou todo mundo, pediu para confirmar a presença. Então como é que nós vamos fazer? Lembrancinha, né? Para os homens a gente organizou uma lembrancinha, então meu esposo vai dar uma lembrancinha para os homens que a gente preparou, que acabou de chegar. Minutos antes de eu começar a gravar, chegou, né? O correio entregou. Então a gente fez um kit de carro. Como é Xadrive, gente, a gente fez um kit de carro, que daí vai ser essa lixeirinha, né? Esse lixinho de carro. O pessoal coloca onde troca a marcha, né? Então, é o lixinho de carro personalizado que a gente fez, compramos pela internet. E aí a gente fez o cheirinho, né? Ó, o aromatizante que vai penduradinho no retrovisor do carro, né? Então, fizemos esse kitzinho que o meu marido vai entregar para os meninos. Para as mulheres, né? Eu encomendei, né? Na verdade, estou aguardando aí o pessoal terminar de confirmar, porque eu pedi para confirmar a presença até o fim do mês. Meu chá vai ser no sábado, dia 12 de dezembro. Depois eu faço videozinhos para vocês e tal, e tiro fotos. E posto para vocês saberem como foi, o que deu certo, o que deu errado e tal, o que eu mudaria. Mas aí eu vou preparar, então, para as mulheres, né? Eu vou fazer um mini chocotone, né? Eu encomendar mini chocotone. E ele vem com uns cartõezinhos, assim, de agradecimento e de mensagem de Natal e tal, sabe? Mensagem, assim, positiva, muito fofo. Então, a gente vai fazer esses chocotones para as mulheres. Né? E para as crianças, eu vou montar um saquinho de doce. Igual aqueles saquinhos de Papai Noel, né? Então, um saquinho de doce para as crianças, né? Então, as crianças que forem no carro, né, vão ganhar. E até aquelas crianças que às vezes os pais não levaram, mas eu sei que o casal tem filhos, né? Então, daí a gente vai deixar preparados os kitzinhos. Então, eu tô confirmando a presença porque dá mais de 100 pessoas, né? Eu acredito que o fluxo de carro vai dar em torno aí de 70 a 100 carros, eu imagino. Né? Tem muita gente às vezes que não pode ir, mas depois encontra a gente, né? E, enfim, daí eu pretendo já deixar organizada a questão das lembranças, porque o chocotone ele é perecível. Então, como ele não vai conservante, ele é bem fresquinho, o consumo dele tem que acontecer dentro de 4, 5 dias. Então, o chocotone é algo que não dá para eu encomendar uma quantidade grande e depois, se eu não conseguir entregar para todo mundo, vai estragar. Ainda mais aqui onde eu moro, que é uma região que faz muito calor. Então, não dá. Já esses lixinhos aqui, né? É bacana porque ele não tem a necessidade de você pode armazenar ele por um período longo, ele não vai estragar, enfim, muito prático, né? Então assim, meu marido vai entregar esse kit para os meninos e para quem bebe um copo de chopp, porque a gente ganhou o chopp, né, de uma prima minha, a Lê. Então a gente vai entregar um copo de chopp para quem bebe, né? E esse kit do carro. E aí o chocotone para as mulheres e o kitzinho de doce para as crianças. A gente vai fazer dessa forma. No meu trabalho, eu conversei com a minha supervisora, eu trabalho numa escola, sou professora. E ela falou: Aline, mesmo com a pandemia, né, a gente podia ver para fazer, né, organizar um chá ali e tal. Então, no meu trabalho eu também vou fazer um, só que lá vai ser assim, eu estou montando as lembrancinhas vão ficar disponíveis lá durante o mês todo de dezembro, porque tá tendo um rodízio, né? Os professores estão passando pela escola, mas assim, cada um vai num dia. A gente tá fazendo o fechamento do ano letivo, enfim, tem conselho de classe, tem várias coisas acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Em dezembro eu vou deixar lá a lembrancinha, estou preparando uma lembrancinha para cada professor, né? E aí eles vão passar, vão pegar sua lembrancinha e aqueles que puderem e quiserem vão deixar algo pro Guto, né? Eu deixei à vontade, tanto no chá drive quanto no chá que eu vou fazer na escola, à vontade, cada um dá o que quiser, né? Porque eu entendo, gente, que as coisas não estão baratas, fralda é muito cara, então às vezes você exige fralda e a pessoa não tem condição de dar fralda, mas ela tem condição de dar um lencinho umedecido, uma pomada, que vai ser útil também para você e pro seu bebê. Então, o que vier é bem-vindo, né? Então, eu não gosto muito de ficar exigindo essas coisas, sabe? Porque o que eu acho bacana mesmo é a participação, né? Independente do que seja,
né? Eu acho que participar é o mais gostoso, é o que marca, né? E é o que é significante pra gente, né? Pelo menos pra mim. Então eu me importo mais com a participação das pessoas do que com o que eu vou receber, né? Com o que ela vai dar. Então é isso, tô preparando com muito carinho as lembrancinhas. Para as professoras lá na escola, eu montei um calendáriozinho, é um mini calendário de mesa, tá, gente? Então, eu montei, ó, imprimi, daí fiz a dobradura certinho do calendário, olha, comprei um papel cartão bem durinho, e aí comprei um contato estampadinho floral para ficar mais bonitinho, né, mais delicadinho do outro lado. Comprei aí a cartolina americana coloridinha para dar um destaque. E aí montei a mensagenzinha de Natal, né, que diz 365 chances para ser feliz. Que em 2021 sejamos livres, leves, loucos e felizes, né? Então, aqui dentro dá para colocar, é que não tá aqui minha cadernetinha, mas enfim, tem uma cadernetinha que dá para você colocar aqui dentro, né? E dá para colocar caneta também, sabe? Eu achei assim, ficou bem fofinho, não ficou caro o custo, tá, gente? Porque realmente é só uma lembrancinha, né? Tendo em vista que eu tô fazendo tanto o chá drive quanto o chá na escola, né? Mas aí, como seria muita gente para eu convidar, então na escola eu vou fazer e aí no o chá drive, né? O pessoal não, do meu trabalho não vai participar, né? Mas, enfim, eu achei que ficou bem fofinho, bem delicadinho. E aí depois eu vou comprar, né, as cadernetinhas para colocar aqui dentro, tipo um bloquinho de anotação, sabe? E daí vai junto, né? Eu vou embalar, colocar no saquinho e tal. Enfim, acho que ficou fofo, bem delicadinho e não ficou tão caro. Então é aí uma ideia para quem tá pensando, né, em sugestão de presente e tal, lembrancinha. Enfim, eu achei. Depois eu passo para vocês certinho em questão dos valores, quais foram os gastos e quanto me rendeu, né? Por exemplo, eu fiz o chá drive, me rendeu tantos pacotes de fralda, isso, isso e isso. E na escola eu fiz e me rendeu também esse tanto de fralda. Eu falo para vocês certinho depois mais detalhes. Por hoje é só. E eu volto no próximo vídeo, quando eu passar pela consulta médica, dia 25, e saber daí, né, o que mais eu devo fazer, porque meu próximo ultrassom provavelmente é aquele exame que faz das veias do bebê para ver como que tá a circulação, né? E então vamos ver como que vai ficar essa questão, o que o médico vai orientar. Final de ano eu queria viajar, não sei se vai dar para viajar, porque, né, o medo do parto prematuro, temos que estar preparados. O quarto do Guto eu não preparei nada ainda, então agora em dezembro eu vou maratonar para dar conta de organizar tudo, mas vai dar tudo certo. É isso então, gente. Boa semana para vocês. Boa que essa segunda quinzena de novembro seja abençoada aí, né? Enfim, e eu volto com mais notícias provavelmente no finalzinho do mês, início de dezembro, tá bem? Fim do mês de novembro eu vou fazer as fotos do ensaio de gestante, que eu acho que vai ficar muito lindo. Quem quiser me acompanhar mais de perto, me segue no Instagram, é @line.zanin, porque no Instagram eu tô sempre postando alguma foto minha da gestação, enfim, fazendo algum comentário, falando algumas coisas, e aí vocês conseguem participar mais do que aqui pelo YouTube, né? Então me sigam no Instagram, e eu vou deixar um link também aqui no canal, que é um vídeo que a gente fez, eu, a Liliana, que é uma amiga que eu conheci, que mora em Londres, né? Mora na Inglaterra, não é bem em Londres, acho que é Peterborough. Ela mora na Inglaterra e tem mais uma moça, a Kátia, que mora em Portugal, né? Nós três passamos pela perda gestacional, a primeira perda gestacional. Então, tem nosso depoimento, enfim, é um vídeo bastante interessante que eu acredito que vai ajudar muitas mulheres que estão passando por isso a superar esse luto e tal. Eu vou deixar o link aqui no canal aí embaixo na descrição. E é isso, a gente vai se falando então, gente. Beijo, até logo, até o próximo vídeo. Tchau!